Ana, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo. Certo. Você vai responder as perguntas agora e vamos começar com o meio ambiente. Vou saber de você sobre o meio ambiente, ok? Muitos bairros em Maringá tiveram loteamentos realizados em fundo de vale. Como é que você pretende resolver esse problema? Bom dia a todos, boa tarde, a todos os que estão nos ouvindo. Em primeiro lugar, é importante dizer que o meio ambiente é uma preocupação central do nosso programa de governo. Nós entendemos que os fundos de vale não podem ser ocupados para residência. Eles precisam ser respeitado o meio ambiente na cidade, respeitado os rios e respeitado a vegetação. Nesse sentido, nós entendemos que, por exemplo, o Tarumã, há um problema do fundo de vale. Lá, há pessoas que estão habitando, nós precisamos cobrar da loteadora, o poder público tem que cobrar da loteadora para que dê o direito das pessoas que moraram e pagar as suas casas. Então, o nosso compromisso é, junto à comunidade, e cobrar das empresas uma melhora no atendimento da população. Ok. A segurança é a segunda pergunta que vamos fazer para você agora. Depredação e vandalismo ao patrimônio. A Guarda Municipal não consegue atender a tantas ocorrências nem fiscalizar os atos de vandalismo. Como é que a senhora pretende resolver essa situação? Somos contra os vandalismos do patrimônio público. Na nossa opinião, se resolve o problema do vandalismo com a conscientização, que começa desde as escolas até, inclusive, com nossos políticos e representantes atual na Câmara e no Poder Legislativo. Nós acreditamos que o patrimônio público é da população. Nesse sentido, não basta só a guarda para resolver o problema. É necessário que haja uma intervenção da educação do que significa o patrimônio e um respeito às contas públicas. Isso também é fundamental, porque o exemplo tem que vir de cima, dos políticos para a população. Ok, vamos falar sobre a saúde agora. A pergunta sobre a saúde é a seguinte: caso eleita, como ficará a questão da demora nos atendimentos especializados? Bom, as consultas especializadas hoje são o grande problema da saúde em Maringá. Na nossa opinião, é preciso criar um plano para atender as consultas especializadas. Mas antes de atender a consulta especializada, é necessário fazer um plano que privilegie a prevenção dos atendimentos em saúde. Na nossa opinião, reformar as equipes de saúde da família, completar onde estão faltando, ampliar a intervenção nos bairros, a prevenção, aí sim nós podemos ter menos consultas especializadas. E depois, evitar que se demore tanto tempo, porque a pessoa pede uma consulta, vai ser atendida depois de 6 meses. Ou ela morre, ou ela tem que procurar um plano privado. Isso nós queremos acabar com um plano de atendimento à população. Ok, vamos falar agora sobre educação. A pergunta feita para você agora. As eleições diretas nas escolas é uma reivindicação de muitos pais, alunos e professores. Se eleita, a senhora pretende voltar com as eleições diretas para diretores? Sem dúvida. Não há dúvida de que a democracia é o que o PSTU reivindica no seu governo, no seu plano de governo, e se eleito for, vai implementar nessa prefeitura. A primeira medida na educação, sem dúvida, é a eleição direta para diretores de escolas e centros de educação infantil. Maringá viveu um retrocesso com a retirada. Nós não achamos que é competência do prefeito dizer quem deve ser diretor da escola onde seu filho estuda. Você é quem tem que dizer o que é melhor para o seu bairro, o que é melhor para a sua escola. Nesse sentido, a eleição direta garante a democracia, porque é a população decidindo e escolhendo o que vai ser melhor para o seu bairro. Então, nós pretendemos retomar imediatamente, como uma das nossas primeiras medidas, a eleição direta para diretores. Ok. A próxima pergunta agora vamos falar sobre trânsito. Qual a pergunta que cai para você? Ana, Maringá já é a segunda maior frota de carros do estado. Que medidas a senhora pretende implantar para resolver o problema de congestionamentos nos horários de pico que já estão sendo verificados no município? Bom, o transporte coletivo em Maringá, a frota de veículos aumentou 20% nos últimos 4 anos. Isso é grave em Maringá. Não porque aumentou, mas porque não houve combinado uma política de trânsito que evitasse o que a própria pergunta menciona, que são os congestionamentos nos horários de pico. Nós acreditamos que o transporte individual ele é um direito, mas é preciso investir no transporte coletivo, é preciso modificar a lógica. Se tivéssemos linhas de ônibus com maior acesso à população, se tivéssemos passagens mais baratas e se tivesse o fim do monopólio do transporte em coletivo na nossa cidade, seria possível investir no transporte coletivo e, portanto, seria possível diminuir
o conjunto de veículos, diminuir os horários de congestionamento e também diminuir os buracos nas ruas. Então, o transporte coletivo é a saída para a gente começar a resolver o problema de trânsito. É claro que não há uma saída mágica, Ok. mas é possível fazer. Muito obrigado, Ana. Eu é que Boa agradeço. sorte, obrigado pela sua participação, ok? Falamos aqui sobre meio ambiente, segurança, saúde, educação e trânsito. E amanhã é a vez do candidato Rogério Melo.